Eu sou Hermínia Maricato, arquiteta e urbanista, sou professora aposentada da Universidade de São Paulo. Atualmente eu leciono na pós-graduação na Universidade de São Paulo e no Instituto de Economia da Unicamp como professora visitante. Eu fui secretária de habitação da Luiza Erundina, do governo da Luiza Erundina, que foi o primeiro governo do PT no município de São Paulo, e também fui fazer parte da primeira administração do Lula no governo federal. De quando eu me iniciei na política, porque nós criamos o Partido dos Trabalhadores a partir da luta contra a ditadura. Criamos nessa luta movimentos sociais, instituições como as centrais sindicais, Central de Movimentos Populares, ganhamos diversas prefeituras, fundamos partidos, retomamos partidos que estavam na ilegalidade, partidos de esquerda. Foi um período de muita luz e muita inovação. É importante que se diga que nesse período, que eu costumo dizer que é um período de vacas magras, nós tínhamos poucos recursos para a política urbana, para políticas sociais de um modo geral, foi o período mais criativo, foi o período da política urbana, sem dúvida nenhuma, o mais interessante, porque apresentou muita novidade que se tornou, novidades que se tornaram festejadas no mundo todo, como foi o caso do orçamento participativo, como foi o caso dos processos de urbanização de favelas. Durante esse período, essas lutas pelos avanços contra a desigualdade social, pela democratização da sociedade, em que o PT era principalmente poder local, nós trabalhamos principalmente em torno do eixo de inversão de prioridades. O que significava isso? Aquilo que até aquele momento tinha sido prioridade para os governos municipais, que é a cidade do mercado, que é a cidade do cartão postal, que é essa cidade legal, essa cidade do espetáculo, ela passou a ficar num plano secundário para as gestões do petista. O que é para as gestões petistas? O que era prioridade para as gestões petistas? Era a cidade esquecida, ignorada, muito dela irregular e ilegal. Era a cidade de moradia dos trabalhadores. É uma cidade, até hoje, importantíssima. Muitas vezes ela constitui a maior parte das cidades brasileiras. É uma cidade construída pelas próprias mãos dos trabalhadores, porque eles não têm acesso, eles não têm como incluí-los no mercado imobiliário capitalista brasileiro. Na medida em que eles são excluídos do mercado imobiliário, eles constroem seus próprios bairros, suas casas nas periferias das cidades. Essa cidade, ela foi prioridade para nós. E nós realmente fizemos muita coisa inovadora, inclusive em matéria de legislação. É muito importante lembrar que nós conquistamos, além da Constituição Federal de 88, com todos os seus direitos, que hoje os neoliberais estão dizendo que não cabe, a Constituição cidadã não cabe no orçamento do governo federal. Nós conquistamos essa Constituição, nós conquistamos o Estatuto da Cidade em 2000, nós conquistamos
o Ministério das Cidades em 2003, as Conferências Nacional das Cidades, o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, uma nova regulamentação do saneamento no Brasil em 2007, uma lei federal de resíduos sólidos que dá diretrizes da coleta do lixo e disposição final do lixo, e finalmente uma lei da mobilidade em 2012. Então nós temos no Brasil um arcabouço legal novo, federal, para ninguém botar defeito. Ele é realmente festejado no mundo inteiro. O mundo inteiro conhece, respeita, só que ele quase não é aplicado no Brasil. E o nosso tema central é a função social da propriedade, prevista na Constituição Brasileira e no Estatuto da Cidade. A função social da propriedade tinha como objetivo inserir os trabalhadores na cidade formal, na cidade urbanizada, não é? Fazer com que eles não morassem tão longe das áreas, das áreas de emprego, não é? Fizessem jornadas tão longas todos os dias, mas o que eu posso dizer que durante um certo período nós conseguimos realizar efetivamente, com participação social, governos includentes, municipais. Num período que eu vou repetir, em que nós tínhamos poucos recursos. Por quê? Porque nós estávamos na década de 80 e depois na década de 90 sob ajustes fiscais que impediam investimento público em políticas públicas. Nesse período nós fomos muito criativos e muito inovadores nas nossas políticas. Existe um paradoxo muito importante para ser discutido atualmente, que é justamente quando o governo federal retoma o investimento público em políticas sociais, nós perdemos o controle sobre as cidades. Essas políticas públicas, elas foram muito importantes do ponto de vista de mudar, tirar o Brasil da lanterna da desigualdade social no mundo, não é? Então, políticas de aumento do salário mínimo são as principais, políticas como o Bolsa Família, Luz para Todos, o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é fundamental também para a política urbana, apesar de ser um programa de desenvolvimento agrário, não é? Nós tivemos, quando o governo retoma o investimento público, inclusive com subsídios, com o crescimento, o programa de crescimento, o PAC, né, os PACs e o Minha Casa Minha Vida, uma privatização desses recursos que levou as cidades a uma condição de convulsão, que é o que aconteceu em 2013. Junho de 2013, as cidades entraram num movimento de manifestação e revolta que teve como início e epicentro a questão da mobilidade. Infelizmente, todas as nossas políticas que estão numa bibliografia muito importante, por exemplo, de mobilidade para todos, não é? De direitos para todos, de cidade para todos, ela foi um pouco esquecida, o automóvel voltou a ser centro da matriz de mobilidade brasileira, contrariando inclusive a Lei Federal de 2012, e nós tivemos, entre 2003 e 2013, nas cidades,
o número de automóveis dobrou, sob ruínas do transporte público. E nós tivemos também um período de um boom imobiliário que impactou enormemente o preço do metro quadrado da moradia e que expulsou, por meio dos aluguéis e também do preço do metro quadrado da moradia, muita gente para fora das cidades. Embora o programa Minha Casa Minha Vida estivesse construindo muitas moradias. Essas contradições que eu estou colocando aqui são muito importantes, reconhecer que existe um período exitoso, existe um período exitoso do ponto de vista de criação de empregos e de PIB, mas não do ponto de vista de condições de vida dos trabalhadores nas cidades, para que a gente possa, então, retornar, voltar a discutir uma agenda para as cidades. O que parece é que nos últimos anos a agenda para as cidades foi esquecida. E habitação não é apenas casa, especialmente não é casa fora da cidade. Ninguém mora apenas dentro de uma casa. As pessoas precisam de água, de esgoto, de iluminação pública e isso Minha Casa Minha Vida dá. Mas as pessoas precisam de transporte público, as pessoas precisam de saneamento como política pública. Não é por outro motivo que nós estamos vendo a volta de epidemias nas cidades. Infelizmente, epidemias absolutamente erradicáveis e hoje estão aterrorizando, especialmente o Zika, não é? Aterrorizando mães, mulheres grávidas, não é? Essas epidemias, elas voltam no momento em que nós perdemos um pouco o controle sobre o investimento nas cidades. E as grandes empreiteiras passaram a ter muita força em ditar o que seria construído nas cidades. Inclusive pontes, viadutos, túneis, alargamento de avenidas. Hoje, a tônica nas cidades brasileiras são obras para o automóvel circular. E nós temos que voltar a dar prioridade para o transporte de massa. Durante a Copa, efetivamente, o governo federal investiu muito em transporte, em mobilidade, mas não aquilo que era o mais necessário para o transporte de massa nas nossas cidades. Então, colocando essa questão como uma questão de conjuntura, que eu acho que é necessário todo vereador estar atento para não seguir a corrente dominante, não é? Que dá voz mais ao mercado imobiliário, que dá voz às grandes empreiteiras, que dá voz a uma classe média emergente, que se tornou muito forte nos últimos 10 anos, principalmente, e voltada a voz aos movimentos sociais, às periferias, à parte da cidade que voltou a ficar esquecida. Depois, então, de tratar da conjuntura, é importante que a gente trate do que constitui a política urbana, né? Nas cidades você tem políticas sociais, políticas de renda, de trabalho, políticas voltadas para a cultura, políticas voltadas para
para a educação e para a saúde. Nesse caso, elas se imbricam com a política urbana propriamente, não é? Vamos chamar de política urbana tudo aquilo que tem a ver com o espaço físico, com o meio ambiente urbano. Os quatro eixos que nós diríamos que estruturam a política urbana são habitação, saneamento ambiental. O que nós estamos chamando de saneamento ambiental? Tudo que se refere a água, esgoto, resíduos sólidos ou lixo e drenagem. Drenagem é alguma coisa fundamental, porque todo período de chuvas nós vemos aí as catástrofes de desmoronamento ou de enchentes, não é? Então, saneamento, mobilidade, que é absolutamente central na vida das pessoas, e a questão ambiental propriamente dita. Aquilo que diz respeito à superfície do solo ser mantida permeável à água da chuva, as áreas verdes, as áreas de proteção dos mananciais, as nascentes que precisam ser protegidas, inclusive de ocupação da população, por parte da ocupação pobre. Então, essas quatro políticas estruturam a política urbana. Existe uma relação fundamental que todo vereador devia conhecer entre a questão da habitação e a questão da mobilidade urbana. Por quê? Porque todo mundo mora em algum lugar e faz uma viagem para outro lugar, para estudar, para trabalhar, para buscar um hospital. Então, o uso e a ocupação do solo na cidade tem que guardar uma relação forte com a mobilidade. Nós precisamos evitar ocupar espaço